É fim de ano e muita gente começa a planejar as finanças do ano seguinte, como a mensalidade escolar dos filhos. É a época de negociação da mensalidade que deve variar entre 8% e 10%. Eu vou com o Marcos Henrique, que vai explicar mais para a gente. Daqui a pouco eu converso aqui no estúdio. Dá para mostrar ele? Com o Iratã Vilas Boas, do PROCON, que vai falar para a gente sobre como a gente pode se proteger. E até quanto uma escola pode aumentar. Porque tem escola, né, Iratã? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Casemiro? Como é que você vai? Tudo bem, tudo bem. Paz? Tudo Porque bem. tem escola que enfia a faca, né, meu amigo? É verdade. É difícil. É verdade. Infelizmente, a gente tem aí alguns estabelecimentos comerciais que não se preocupam com as regras. A gente precisa lembrar que escola é diferente de cartão de crédito, Sim. é diferente de loja de venda de relógio. Existe uma lei que cuida desse reajuste. Então, a gente precisa entender que esse contrato de educação é um contrato especial que deve seguir as regras. Tem gente que faz de sabida, né? Eu volto com você daqui a pouco. Eu vou com o Marcos Henrique agora para falar para a gente sobre o assunto. Ô, Marcos, é com você aí. Você é o dono da palavra agora. Daqui a pouco quem fala tudo para a gente é Iratã. É com você. Pois é, Casé, chega o mês de novembro, onde os pais começam a verificar se os filhos permanecem na escola ou vai trocar, porque o mês de novembro acontece o reajuste e a expectativa é que tenha um aumento entre 8% e 10%. Para trazer informações sobre esse reajuste, vamos conversar com Jorge Coelho, ele que é presidente das escolas particulares. Jorge, muito bom dia, por falar com nossa equipe de reportagem e falar sobre um assunto que é importante para os pais que ficam ligados nesse momento, se permanece ou sai das escolas. Mas fala para a gente, tem esse aumento de 8% a 10%? Marcos, bom dia, Casemiro, bom dia, doutor Iratã, bom dia, audiência. As escolas precisam fazer uma planilha de custo para apurar qual é essa variação de um ano para outro, né? Claro que, além dos custos, devem ser somados investimentos, outros gastos que precisam ser feitos, né, a cada ano. Quando a gente fala desse intervalo entre 6% e 10%, 11%, é um número que aparece na fala dos outros diretores de escola, né? Então, assim, não há um número definido, porque é planilha de custo, mas a gente ouve e vê que os diretores têm falado no intervalo entre 6% e 11%. Olha, Jorge, uma informação, Casé, também, que circulou através de sites de notícia, um suposto aumento de 39%. A gente também está aqui para saber de Jorge se é verídico essa informação. Jorge, fala para a gente, 39% espalhou essas informações nos sites, é verídico? A minha impressão é que isso foi algum erro na elaboração da reportagem, algum equívoco, né? Porque uma informação similar já aconteceu há uns 2, 3 anos atrás, e quando se apurou, foi, de fato, um erro, um equívoco. Até tinha um grande grupo empresarial que estava chegando e estava com um curso novo. O número, eu não sei exatamente se era 39, mas tinha um reajuste grande, não como reajuste, mas como implantação de um curso. Então, esse número, eu diria a você que ele é um número que está fora do contexto, né? Ele não é um número correto. E ele não é correto se não tiver base numa planilha de custo que o justifique. Outra coisa, a gente está aqui, Casé, também falando para todos os públicos, né? Para a escola de pequeno, médio e grande porte. Qual é o conselho que você dá para as escolas nesse meio de um reajuste para poder permanecer com os alunos, para não evitar a saída? Acho que essa matéria, este assunto é bem um assunto para doutor Iratã, cuja maior preocupação é a preocupação com a renda das famílias, né? Mas as escolas estão muito preocupadas com isso também. A gente vê um processo de perda de renda nos últimos anos, né? Ainda reflexo de pandemia, de retomada da economia. Eu diria às famílias que procurem as escolas, né? Quem está satisfeito com a escola que está com alguma dificuldade por conta do aumento ou coisa parecida, procure a direção da escola, né? Tente manter o seu filho na escola, converse com a direção, que certamente estará sensível a essa questão. Jorge, um instante só, que Casé tem uma pergunta no estúdio. É Pode falar, Casé. Pronto, é o seguinte, eu vou voltar a falar sobre o índice de reajuste, porque a produção do Bom Dia Bahia tem recebido muitos telefonemas e e-mails também, recados também no nosso 99860003, de que muitas escolas estão se reajustando em 20%, 30% e até 40%.
Ele tem essa informação? A informação que Casé traz é que a nossa produção está recebendo várias denúncias de aumentos de um reajuste de 20% e 25%, variando entre esse valor. É verídico? Já chegou para vocês esse valor? Então, como eu falei há pouco, não existe reajuste pré-fixado, pré-determinado, o sindicato não tem esse poder, cada escola tem que fazer a sua planilha de custo, isso é determinado numa lei 8.170 de 91, é obrigatório a escola fazer uma planilha de custo. O número que será resultante dessa planilha de custo pode variar, né? Pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 12. Então, depende dessa planilha de custo. E os órgãos do consumidor, como o doutor Iratã e o outro órgão de defesa do consumidor também acompanham, farão a verificação técnica de se isso é procedente ou não. Então, há uma técnica, né, que é acompanhada pelo PROCON, pelo CODECON, uma técnica de formação de preço, que determinará se esse reajuste é um reajuste... Correto ou não? Perfeito, perfeito. Mano. Muito obrigado, Jorge, por falar com a nossa equipe de reportagem e também esclarecer. Casé, volto contigo no estúdio. Iratã também traz agora os direitos do consumidor, porque agora é a hora de falar desse aumento que todo mundo fica preocupado. E muito obrigado a você, tá? Obrigado ao seu Jorge também. Eu volto então com o Iratã aqui do Procon. Ô, Iratã, me diga o seguinte, né? Tem essa polêmica sobre esse índice de reajuste. Jorge falou que as escolas não podem, mas já estão falando, as escolas estão mandando já o reajuste e pressionando. Como é que a gente faz? Bom dia mais uma vez, Casé. Bom dia a todos. Então, Jorge foi feliz quando ele falou que as escolas devem apresentar uma planilha de custo. Como eu havia dito, esse serviço de educação, é um serviço especial. Então, ele necessariamente precisa cumprir as regras. A Lei 9870, né, de 99, ela determina que qualquer tipo de reajuste seja precedido, acompanhe uma planilha de custo justificando o reajuste. O que me preocupa é quando é noticiado um aumento de 10%, 20%, 30%, sem essa explicação clara, tá? O que não aconteceu aqui nessa matéria. Por quê? Porque a escolinha de bairro, Casemiro, ela simplesmente aumenta 10%, 20% sem uma justificativa. Escolhe o índice e joga. É importante a informação prévia, a apresentação da planilha de custo com a justificativa. Não tem limite. Não tem limite. O limite é a justificativa. Vou dar um exemplo. A criança estuda no turno matutino e a escola no ano seguinte vai adotar o ensino por período integral. Logo, eles vão contratar, por exemplo, mais professores, vão inserir um laboratório de informática, um curso de línguas diferente do inglês, por exemplo, aula de capoeira. Eles vão inserir novos serviços e essa inserção, esse aumento da prestação de serviço, seja, por exemplo, um reajuste justo. É importante também ressaltar que essa planilha de custo deve ser apresentada ao consumidor 45 dias antes, o último dia de matrícula, porque vai oportunizar o consumidor a optar ou não contratar. Mas vem cá, pronto, digamos o seguinte, eu estou com o filho na escola, ou com o neto no meu caso, e de repente a escola aumenta 30%, 40%, né? Tem que aceitar isso? Quais são as justificativas? Essa é a pergunta. Houve uma mudança, houve um acréscimo na prestação de serviço? Não, não houve. Apenas um reajuste. Não é justo. Não é possível a escola aplicar um índice desse sem alto, um acréscimo na prestação de serviço. Rapaz, 40% de aumento tem que ter uma justificativa muito grande. E geralmente essas justificativas não são apresentadas quando a escola oferece, por exemplo, um aumento desse sentido. O pai pode cobrar, claro, né? Pode cobrar. Não, essa planilha deve ser apresentada principalmente ao consumidor. Os órgãos de fiscalização, eles também cobram essa planilha de custo. Nós também analisamos esse reajuste. Mas é importante que essa planilha seja disponibilizada para o consumidor. Agora, o Will está me lembrando aqui, nosso diretor de câmara, no caso, que realmente o salário nunca aumenta esse valor, né, rapaz? Aí fica difícil para o pai realmente orçar, aguentar um aumento desse tipo. Mas vamos falar de outros assuntos também, Iratã, você já explicou muito bem a questão, ou seja, você que é pai só pode pagar
Se puder, primeiro, se tiver dinheiro para pagar, e segundo, se a escola realmente justificar. Mas o povo quer fazer outras perguntas para você, aproveitando a sua presença aqui no Bom Dia Bahia. Vamos à primeira pergunta. Comprei um produto novo, precisei trocar. Como é que fica a garantia desse produto que eu troquei? Continua ou não continua? Bom, esse produto, se for um produto durável, você tem já automaticamente, por lei, uma garantia de 90 dias. Se a empresa, na entrega desse produto novo, também lhe entregar, por exemplo, um certificado de garantia, ampliando essa garantia, você provavelmente terá uma garantia renovada, como o do primeiro produto. Quando souber que você vinha para cá, o povo falando, eu quero perguntar para a Iratã, porque o PROCON é um órgão muito importante para a gente. Eu até falei do ferryboat agora há pouco, né? A fila está grande no ferryboat, é um serviço que penaliza muito a população e os baianos também, né? Os baianos e turistas também. Como é que a gente pode se proteger desse sistema terrível, Iratã? Tem alguma maneira? Casemiro, reclamando. O consumidor ele tem que fazer a reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor, junto à agência reguladora, que é a GERBA, para que esses órgãos possam aí intervir nessa relação de consumo e cobrar melhorias. Não é admissível que uma concessionária venha administrar tão mal o sistema ferryboat. A gente tem muitas reclamações, e não só do transporte de pessoas. A gente tem problemas com a administração até do terminal, com banheiro sujo. Então, isso é uma questão administrativa. Então, os consumidores precisam reclamar dioturnamente, junto aos órgãos de defesa do consumidor, que as fiscalizações são realizadas no sentido de aplicar as penalidades insistentemente até que a empresa venha ou deixar de prestar o serviço e disponibilizar essa administração para outro, ou de fato melhorar a prestação. Mais perguntas nas ruas para a Iratã, que está aqui com a gente do PROCON. As lojas têm a obrigação de trocar produtos sem defeito? As lojas virtuais, sim. As compras na internet garantem ao consumidor o direito de arrepender no prazo de 7 dias a contar do recebimento do produto. As lojas físicas só ficarão obrigadas a fazer a troca se a política de troca da loja assim ofertar. Estou falando da troca por arrependimento, por insatisfação, como ela citou aí. Mas você citou uma vez para mim, aliás, algumas vezes, tem o chamado acordo de cavalheiro da loja, né? Se a loja quer conquistar o cliente, o freguês, como se fala, né, ela tem que ser uma loja que seja mais flexível. E isso é muito comum aqui, Casemiro, na Bahia, né? Os lojistas, os comerciantes são muito atenciosos, né? Cativam os consumidores e ofertam regularmente esse tipo de troca, né? Por desistência, por insatisfação. A pergunta do telespectador foi muito interessante, porque é a troca sem o produto apresentar um problema, é aquela troca por liberalidade. Então, nesses casos, é preciso que a política de troca permita essa troca, uma vez oferecido, torna-se obrigatório. Eu estou lembrando, eu estava de férias, estive nos Estados Unidos, você vê como é diferente lá. Eu comprei um tênis e você lá, olha como funciona diferente. Esse tênis que eu comprei, não vou dizer a marca, não vou fazer propaganda de graça. O vendedor falou, você pode usar 2 meses e se você não gostar, você pode trocar. Numa loja física. Numa loja física. E lá é muito comum as pessoas comprarem produtos. Eu tenho uma amiga que mora lá, vocês não vão acreditar, ela comprou um produto, ela trocou 1 ano depois. Um ano depois ela trocou, de ter usado o produto. Ou seja, isso não acontece aqui de maneira nenhuma, né? É muito difícil. Inclusive, o PROCON ele recebe muitas reclamações de consumidores que buscam, por exemplo, a troca de produtos por arrependimento. Também estamos próximo à Black Friday aí. Então, muitos consumidores vão partir para as compras por impulso, que ensejam arrependimento. Eu já peguei reclamação, Casemiro, de uma consumidora que comprou 4 DVDs de filmes iguais. Foi mesmo. Ou seja, nitidamente uma compra por impulso. Só comprou por conta do evento promocional e queria desistir da compra. E teve exatamente esse problema da loja física não autorizar essa troca porque ela não tem essa obrigação. Então, veja a importância aí do interesse em cativar o consumidor pelo fornecedor. E presta atenção. Mais perguntas para Iratã Vilas Boas, o PROCON aqui no estúdio. O preço da etiqueta está diferente do preço do caixa. Qual dos dois eu devo pagar? Essa pergunta é muito fácil. A lei determina que o preço mais favorável ao consumidor deva ser aplicado, logo, o mais barato. É muito comum em supermercados os consumidores se passarem por esse tipo de problema.
volto a alertar, cuidado no momento em que o caixa, Casemiro, estiver passando os produtos. Muitos consumidores ficam ali nas redes sociais, no celular, por enquanto que o caixa está Tá lá passando, passando, e só nota o problema em casa. Então, é importante a conferência para evitar esse tipo de insatisfação. O que vale é mais barato. Fechando a entrevista, irá também falar das mensalidades escolares. Como ele disse agora há pouco, a escola pode reajustar, não tem um índice pré-determinado. Agora, a escola tem por obrigação divulgar, justificar este aumento. Caso contrário, não vale. E se a justificativa não for aceitável, tenha certeza que o PROCON vai visitar essa escola para fazer os questionamentos e aplicar a lei. Obrigado pela entrevista. Tem que voltar mais vezes, tá? Para a gente começar. Conte aqui, comigo. Tá bom? Obrigado, Iratã.